Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E agora eu vou fazer uma comparação de IDEs. No caso vai ser o VS Code versus RubyMine. E aqui embaixo a gente tem um QR Code para vocês apontarem a câmera do celular para poder curtir lá o nosso grupo do Telegram, onde a gente discute assuntos, dá dicas sobre Ruby on Rails. Então vamos lá, pessoal. O RubyMine é uma IDE especializada para Ruby on Rails. E ela faz parte da JetBrains, que tem vários produtos especializados, como para Java, C Sharp, Python. E o RubyMine é uma das opções. E aí, na verdade, esse vídeo eu estou fazendo por minha conta, não é patrocinado nem nada, mas é para eu dar as impressões para vocês para ver se vale a pena ou não. Até porque o RubyMine é uma IDE paga e o Visual Studio Code é uma IDE gratuita. Então, assim, pessoal, aqui no site ele mostra muito do que pode ser feito com essa IDE. E é bacana aqui que eles têm também as novidades. Por um acaso até saiu uma novidade, uma versão, se não me engano, foi ontem. Então ela está sempre atualizando, sabendo o que está acontecendo na evolução e tentando melhorar para a vida para quem desenvolve. Então aqui a gente tem muita opção, tem uma opção aí ó, bacana também de refatorar. Então ele pega um trecho do seu código, extrai, cria um método, enfim, ele faz bastante coisa. Cara, é muito bacana essa IDE. E aqui para você poder aprender também, você tem a opção aí de pegar aqui a documentação deles, que é bacana, para você poder configurar, tem vídeos também que eles fazem. E aí o que é interessante é o seguinte, né? Quando a gente entra na opção de compra, aí aqui você vai escolher, por exemplo, para uso individual. E aqui você tem a opção de pagar, né, por ano ou por mês. Então, o que é legal, assim, no primeiro ano você vai pagar US$ 89, já no segundo ano US$ 71 e no terceiro ano em diante você vai pagar US$ 53. Esse daqui é o preço e para quem quiser eu acho que vale a pena fazer um teste. Ele tem um teste aqui de 30 dias que é bacana, que você vai poder de repente conhecer um pouquinho mais de uma IDE especializada para Ruby on Rails. E no caso, aqui ele tem um esquema de fallback, uma licença fallback. O que significa isso? Aqui nesse link aqui embaixo tem maiores detalhes, se vocês preferirem entrar, tá ok. Mas de maneira simplificada é o seguinte: quando você faz uma licença anual, vamos supor, agora a gente está com a versão 2021.2 e chegando lá no outro ano, se lançar a versão de 2022 e eu parar, por exemplo, de pagar por mais um ano, eles vão deixar disponível a versão 2021, a última dela. Então é bacana isso, porque nesse caso você não acaba ficando sem nada. Então você vai ter sempre uma versão com você. Aqui tem toda uma explicação em cima desse assunto, os exemplos que ele dá aqui. Mas basicamente é isso. Você vai ter uma versão. Quando ele vai lançar a próxima versão, se você parar de pagar, você ainda vai acabar tendo uma versão para você poder usar o tempo que você desejar, né? Na verdade, não vai ter, não tem prazo. Então aqui tem detalhes de uma assinatura que eu fiz. Eu assinei o RubyMine por alguns anos. E o último ano que eu paguei foi 2018. E aí, olha só, aqui eu tenho uma versão de fallback. Que aí, no caso, eu assinei o último ano 2018, venceu em 2019 e aí eu tenho a versão de 2018. Então, quando eu entro aqui nela, é bacana que você tem a opção lá para Mac, para Windows
e para Linux. Então é uma IDE que roda nesses três sistemas operacionais, que isso aqui é bem legal. E eu acabo tendo essa última versão aqui para eu poder usar sempre que eu quiser. E aí é uma opção, né? Você não precisa assinar de repente todo ano, assina um ano, às vezes fica 1, 2 anos, de repente você viu que saiu uma novidade bacana, vai acompanhando, ah tá, agora eu vou assinar. Então é uma forma também de você poder saber se dessa forma te atende. Dando uma passada, tá, pessoal? Esse daqui é o Visual Studio Code. E o que acontece? Para quem está aprendendo, por exemplo, Ruby on Rails, a IDE, por exemplo, a IDE Visual Studio Code ela é uma ideia ótima, você vai poder colocar alguns plugins, só que eu acho que no caso de Ruby on Rails ela fica bem a desejar. Porque, por exemplo, você está aqui na tela, se eu apertar, por exemplo, né, o Ctrl e passar o cursor em cima aqui, ele não me dá nenhuma forma de eu poder entrar, por exemplo, nisso daqui, o Current Page. O que é o Current Page? O que é o Per Page? Então você passa aqui e ele não te dá opção nenhuma. Então isso daqui eu vejo bem como um ponto fraco. Eu instalei um plugin aqui que aí ele usa o Robocop para ver se eu estou usando boas práticas, ele formata também o código, então se eu der espaços aqui, salvar, ele já vai, formata para mim. Então assim, algumas ajudas que ele pode te dar, só que você tem que saber um pouquinho, instalar o plugin e ver se ele vai te atender, porque tem muita gente fazendo muito plugin, e aí, às vezes você vai ter que testar um, outro. Então, assim, até você chegar num ponto que de repente te atenda, eu acho que você vai suar um pouquinho aí a camisa. Só que esse ponto de poder saber se clicando vai para um método certo ou não, ver a documentação, isso daqui eu acho difícil de ter. Agora, no caso, quando a gente está falando de um front-end, então você vai poder desenvolver aqui no VS Code, né, com React, Angular, Vue. Então eu acho que ele para front-end ele é muito bom. Então quando a gente está, por exemplo, aqui em alguma tela, vou dar um exemplo aqui, vou abrir um component aqui. Então assim, você abre aqui, sabe? Aí aqui você vai, pô, eu quero abrir esse component. Então você vai clicar, ele já vai levar para ele. Então aqui você tem os detalhes específicos. Ah, Date Time Service. Vou clicar nele, ele já pula lá para o Date Time Service. Ah, converte date. Então assim, nesse sentido aqui, ele é muito bacana. Ah, tem uma biblioteca externa aqui, Moment, vamos entrar nela. Aí você entra, você vê. E aqui já é um pacote Node. Então assim, com front-end, eu ser bem sincero, ela é muito bacana, te traz assim uma facilidade. Aí você pode realmente instalar alguns plugins para poder mudar pro component, para view, colocar uns atalhos para ele montar já alguns arquivos. Então isso aí toda IDE hoje em dia tem plugins para te ajudar nesse sentido. E agora, dando uma olhada já no RubyMine, então assim, para vocês terem ideia, aqui eu tenho dois projetos separados em dois repositórios, um back-end e o outro front-end. Então, no RubyMine em si, eu já posso aqui, né, abrir os dois em uma janela só. Então eu tenho os dois projetos, eu tenho aqui o meu front-end e tenho também o back-end. E o que é bacana que a IntelliJ ela tem uma IDE específica para front-end. O nome dela é WebStorm. Que quando você usa ou compra, né, o RubyMine, mesmo, lógico, na versão que você está testando, por exemplo, por 30 dias, ele já vem integrado com o WebStorm. Então, falando aqui de front-end, isso aqui vai valer para tudo, tá? Para Angular, para React. Então, a mesma forma lá, eu estou dentro de um component meu aqui é um template. Então a mesma coisa, eu vou clicar, ele já vai me levar para onde eu quero. Então traz também a documentação, olha lá, eu cliquei no método lá do meu template, ele já caiu aqui no meu component dizendo que e aí
todas as implementações que você precisar, ele vai te levar. Tem o Pagination, onde está o Pagination? Está ali. Então você vai poder clicar aí. Então isso aqui ela é bem poderosa. E se você digitar alguma coisa aqui que não existe, ele vai também criticar, falar que não tem. E às vezes para formatar a tela ele vai já te ajudar. Então é muito poderosa essa ideia. Também algo que eu acho bacana que você já pode integrar aqui o banco de dados. Então, quando você abre um projeto Ruby on Rails, se não tem um banco de dados relacionado aqui, já configurado na IDE, ele já te pergunta, já configura para você. Eu até acredito que tem plugin sim para o VS Code para isso. E aí eu estou com minhas tabelas aqui, se eu quiser dar uma olhada, eu dou um duplo clique, ele já vai trazer aqui as informações. Então é bacana também, eu posso fazer uma query aqui para de repente ver se alguma consulta futura que eu vá fazer no meu sistema se vai valer a pena. Então isso aqui é algo que eu uso bastante. Não precisaria sair para usar, por exemplo, um outro software, por um acaso o DB Weaver. Então, e aqui tem umas opções, ela te dá umas dicas aqui do que são os parâmetros que você está passando. Então, assim, nesse caso é muito bacana com relação a usar um front-end junto. E já no Ruby on Rails em si, a gente tem aqui bacana, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero rodar os meus testes, por exemplo. Então você tem a opção de rodar os testes. Aqui no caso eu estou usando o RSpec. E aí eu vou colocar aqui para rodar os meus testes. Então ele já abre aqui dentro da IDE. E aí ele vai mostrando, olha que bacana, quantos testes tem, como é que está o andamento. Aqui ele vai falando cada teste, quanto tempo que durou. Vamos aguardar aqui até o final. Então, assim, tem muita configuração. Isso aqui que é bacana, lá, os testes passaram. Então ele já te dá toda essa informação, que eu acho que é bem legal da gente poder saber. E aí você quer rodar o teu sistema, você já roda aqui por dentro também, aí você já vê. Você tem a opção também de ter um terminal, você vai poder abrir aqui e rodar algum comando. E a gente tem os geradores, né? Então aqui a gente tem a opção de, por exemplo, aqui tools, né? Os geradores do Ruby on Rails. Então você vai clicar aqui, eu quero gerar um scaffold aqui. Então você já tem aqui a opção. Não, eu quero rodar um migration aqui. Então você já vai aqui, aí ele vai abrindo, vai te perguntando o que você quer, qual ambiente que você vai rodar esse comando. Então, assim, tem muita coisa. Você pode fazer debug aqui também pela própria IDE. Enfim, as configurações dele são muitas mesmo, sabe? Você pode fazer muita coisa dentro dele. Você pode definir o estilo de código, como que vai formatar o seu código, onde que vai colocar espaços, tabulações, linhas em branco, e para tudo lá, HTML, JavaScript, outros tipos de arquivo aqui também, CoffeeScript, Style Sheets, tudo aqui você vai definir para a formatação ficar como te agrada. Por exemplo, a tabulação, né? Tamanho 4, não, vou colocar 2, aqui 2, ele vai te mostrando como é que seria. Continuar indentado, coloco 2. Então assim, você vai configurando e você configura o padrão da IDE ou apenas para esse projeto. Então você tem também essas definições todas aqui. E que é bacana também que a gente tem aqui SDK. Ele já vai ver quais são as versões do Ruby que eu tenho no sistema operacional. E aí qual versão que está instalada, você já vê. Então eu estou usando a 3.0.1 para este projeto. E ele já mostra aqui para você as outras que tem. Então isso aqui é muito bacana. Ele tem também uma parte aqui de cobertura de testes. Olha lá, esse aqui, você roda ele com cobertura. Então ele vai rodar os meus testes. Isso aqui é uma opção também bacana, que você já consegue saber mesmo por onde que seus testes passaram. Então, deixa ele finalizar aqui os testes. E aqui ele já
traz para nós um resumo. Então vamos dar um exemplo aqui. Dentro de app eu tenho lá os meus controllers, tem uma API, V1. Então ele está falando lá porcentagem de cada um que passou. Então, por exemplo, ó, Hikes Controller, ele passou 100%. Então já mostra esse verdinho aqui que passou. Se eu pegar um outro aqui, por exemplo, que não passou, ele já mostra aqui em vermelho, ó, tá vendo? É um trecho que não passou. Então essa é uma outra forma aqui também de poder te dar um feedback, que ele traz essas informações, porcentagem de linhas cobertas. Então quando você for abrindo aqui, vamos abrir aqui o nosso model, abre o model aqui, olha lá, 100% de linhas cobertas. Então é bacana, é uma ideia assim totalmente preparada para você estar trabalhando com o Ruby on Rails. E agora, pegando, por exemplo, um outro projeto meu aqui, o que eu sinto realmente falta na ideia do Visual Studio Code, eu acho até para quem está aprendendo também, isso aqui acaba sendo um problema. Então eu tenho lá, eu peguei um article aqui, deixa eu pegar por aqui, quer ver? Eu tenho um novo article aqui. Então o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Se eu pegar o article e der um ponto aqui, ele não me traz nada. O IntelliSense dele aqui, para mim, aqui não vai ajudar. Ele não traz exatamente quais são os campos existentes. Você não tem essa informação. E se eu clicar no conto, passar em cima aqui também, ele não me traz nenhuma informação relevante. Então isso para mim eu vejo como algo bem ruim, né? No quesito de feedback para quem está trabalhando. Então da mesma forma, se eu chegar aqui, por exemplo, criar uma variável aqui, sei lá, list vai ser dessa forma aqui, vai ser um array. Se eu fizer list ponto, ele não me traz o que eu tenho aqui, quais são os métodos que eu tenho. Da mesma forma aqui, ó, article ponto, ele não vai me trazer, não vai preencher com nada relevante. E agora abrindo esse mesmo projeto aqui no RubyMine, nessa IDE. Então, por exemplo, vou pegar aqui um article que eu tenho aqui. Então, se eu digitar o article ponto, ele vai me trazer tudo que tem. Então, todos os métodos disponíveis ele traz para mim. Então, você começa a digitar alguma coisa, eu lembro que era IND. Aí ele te traz, olha lá, find by body, by title, order. Ele traz para você também. Então isso aqui facilita muito. E ali em cima, por exemplo, eu criei uma nova instância, né, de article na variável. Aí se eu fizer lá article ponto, ele já vai trazer também as informações. Então eu tenho aqui, ó, esse amarelinho aqui, né, são os atributos. Então eu tenho lá body, eu tenho o title, eu tenho o ID, tenho o created. Então ele traz inclusive essas diferenciações para você saber exatamente. E o que é bacana é isso, por exemplo, segurando aqui o Ctrl e clicando em cima, ele já vai me direcionar lá para o model. O validate, o que seria o validate? Você clica aqui em cima também, ó, ele já te traz para documentação. Então eu não preciso ir para fora para pegar a documentação na web, porque a documentação da web é feita em cima dos comentários no próprio código-fonte do framework. Então é bem bacana nesse sentido. Eu acho que é bem poderoso. E dando esse exemplo, o exemplo que eu mostrei lá, se a gente está aqui, por exemplo, nessa tela, eu quero ver aqui lá o page, current page. Então aqui não, eu vou clicar no Ctrl, ó, ele vai me trazer para onde que está. Esse aqui está exatamente onde que está esse arquivo. Eu clico ali e ele já me mostra, é um concerns, então, de paginable. Se eu quiser ver quem é o per page, ele já vai lá e me leva exatamente para onde eu quero. E também tem vários atalhos, né? Você tem atalho aqui, por exemplo, eu estou no model, eu tenho um atalho aqui que vai, não, eu quero abrir o controller. Ele traz o controller. Aqui eu tenho, por exemplo, o new. Eu quero ver a view aqui, ó. Então eu clico ali, o número 4, eu vou exatamente para a view do new.
Então, são atalhos também que são bacanas da gente poder usar. Vai pesquisar um arquivo também da mesma forma, você já começa a digitar aqui, ele já vai trazendo para você. Então, olha lá, article, model, então ele já vai, já abre para você. Então, assim, eu vejo uma ideia muito boa para te ajudar em projetos, se você já tem experiência. E também se você está começando, ajuda muito. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu fizer uma lista que vai ser um array, agora se eu fizer list ponto, ele vai trazer todos os métodos disponíveis para mim. Então aqui, ó, tem um append, por exemplo. Ah, eu quero saber o que significa o append. Você clica, ele vai levar para você aqui para uma documentação. Aqui até não ajudou muita coisa não, mas enfim. Se você para o mouse em cima, ele vai falar, isso aqui é um array. Aí você clica em cima aqui do array, ele traz para você as informações. Ah, não, quero entrar realmente dentro do array, deixa eu ver se por aqui. Ele traz as informações todas aqui, enfim, olha que bacana. Ah, não, agora eu vou fazer isso aqui, não, vai ser um array, vai ser um objeto. Então eu vou ver aqui, ponto. Aí ele já traz lá outros métodos, outras funções que você vai poder usar em cima desse cara aqui. Então é muito poderoso. Se você tiver aqui, vou tratar com um número. Se eu agora pegar o list ponto, agora ele é um número, então tem times aqui. Então eu sei que eu posso fazer uma repetição 7 vezes. Então é isso. Aí aqui você, não, eu vou jogar esse cara aqui, ó, to_f, que é o float. Aí eu quero entrar dentro desse cara lá, um método vai pegar um inteiro, então entra nele, olha lá, converte o int em float. Então ele já te traz na documentação aqui também. Então esse poder aqui que a gente tem, atalho para você poder ir direto. Então assim, muito do que a gente tem no Visual Studio Code vai ter aqui e muito do que tem aqui vai ter lá. Só que eu acho que no quesito Ruby on Rails, eu ainda acho que fica faltando muita coisa. E é a mesma coisa que a gente vai falar de Git, então tudo que se altera já vai aparecendo aqui. Você quer, eu quero configurar para mostrar os arquivos ignorados, então ele mostra lá tudo que está sendo ignorado nos meus commits. Então é isso, é um poder que você tem aqui. Só que é isso, é uma ideia que ela é paga, ela é anualmente, então você vai ter que estar renovando. Você pode fazer só por um ano para ficar com uma versão para você. Então eu acho que vale a pena só fazer um teste. Se você já está em projetos aí desenvolvendo, eu acho que vale a pena se dedicar um pouquinho por 30 dias, de repente olhar a documentação, pegar as teclas de atalho, para você poder trazer dessa ideia para o seu dia a dia um rendimento bacana. Então é isso daí, pessoal. Nesse comparativo, a minha opinião é que vale muito a pena desde que você use, porque também pagar por um valor desse e não usar, eu acho que aí é dinheiro jogado fora. Então é uma experiência bacana de você estar aprendendo, de te facilitar em estar tudo ali dentro da IDE. Então eu acho que é isso aí, pessoal. O que eu precisava mostrar sobre o RubyMine comparando com o Visual Studio Code é isso. São ótimas ideias, só que a RubyMine ela sai ganhando porque é uma ideia especificamente direcionada para quem desenvolve em Ruby on Rails. E também te ajuda a ter uma IDE também que vai poder trabalhar com front-end, que é JavaScript, que isso aí também te facilita muito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!